Então abram suas Bíblias. Carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 4 até o 8. Efésios 2, do 4 ao 8. Carta, glória, aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 8. Todos acharam? Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 8. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom. Pai, estamos na tua casa nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos revele a essência, Senhor, da tua palavra. Faça com que, meu Pai, o bom perfume do teu evangelho possa, Senhor, estar em nós nessa noite, compreendendo, meu Pai, aquilo que o Senhor quer. Fala de uma forma individual, pessoal, com cada um dos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto, e esse texto tem 2 versículos que são muito conhecidos, porque eles falam basicamente da mesma coisa. Um fala que nós somos salvos pela graça, e o outro final diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Certamente você já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, a respeito da fé, a respeito da graça, mas eu queria que você entendesse algo nessa noite, dentro do contexto desse texto. É certo, e aqui eu vou explicar um pouco, só para nós entendermos o que de fato está escrito aqui, para que eu possa avançar com vocês. É certo que nenhum de nós vamos ser salvos pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios merecimentos, mas os nossos atos, e que atos são esses? Aí a gente precisa entender e discernir, porque nós também produzimos atos de fé, e se eu lhe disser que nenhum dos nossos atos, e os atos de fé, estiverem dentro desses atos, nós estaríamos contrariando o texto, porque ele diz que nós vamos ser salvos por meio da... Só que Tiago nos ensina que a fé, para que ela seja uma fé viva, ela é necessário que ela produza atos em nós. A fé que está dentro de nós, para que ela seja uma fé viva, ou ao contrário, até para você entender, a prova de que eu tenho dentro de mim uma fé viva, é que ela vai manifestar atos, é que ela vai manifestar obras. Eu não vou ser salvo pela manifestação da minha fé, mas eu vou ser salvo pela fé que se manifesta através de mim. São coisas diferentes. Então, o que o texto reforça é que antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu dar qualquer passo em direção a Cristo, antes de eu me mover de qualquer forma em direção à verdade, Cristo nos amou primeiro, e Deus, em Cristo, nos deu essa vida. Ele já nos possibilitou essa vida eterna, quando ainda estávamos mortos
em nossos pecados e transgressões. Por isso que o texto vai concluir e dizer que esse processo de salvação, a possibilidade de morar com Deus nas regiões celestiais, aonde Cristo já está estabelecido, é algo que é fruto exclusivo da incomparável graça de Deus e da sua bondade para conosco, e que nós vamos ser salvos sem que tenhamos contribuído diretamente para esse processo de salvação. Nós não fizemos nada, não contribuímos de nenhuma forma no princípio, quando Deus estabeleceu o projeto de salvação para nós e decidiu no céu enviar Cristo para nos salvar. E mesmo após Cristo tendo morrido na cruz, não há nada que eu possa fazer para pagar pela minha salvação. Então, eu vou ser salvo pela graça de Deus e por meio da fé. É por meio da fé que eu recebo a graça. E todo o processo de salvação que Deus realizou para nós, ele está centrado em Cristo Jesus. Não há processo de salvação, não há cobertura de pecados sem a figura central de Cristo Jesus. Isso é o que poderíamos resumir desse texto que nós lemos. Só que falarmos sobre isso na teoria, queridos, e entendermos apenas isso, limita o compromisso e o comprometimento que nós temos com a igreja do Senhor e com as pessoas que ainda estão lá fora para serem alcançadas. É por isso que eu quero que vocês entendam o que também está escrito agora no capítulo 3, no verso 10 da mesma carta aos Efésios. Porque ele vai falar de algo que agora nós vamos entender que não é porque Deus manifestou o seu amor, manifestou a sua graça, e isso não nos custa nada, que agora nós vamos simplesmente ficar inertes. Observe que em Efésios capítulo 3, verso 10, ele vai dizer, a intenção dessa graça, ou seja, a graça foi manifestada com um intento, com um objetivo, e o objetivo era que agora, observe que lá atrás no texto que nós lemos, quando ele está fazendo menção, ele vai no passado, vai no futuro, ele diz que Deus nos deu vidas com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Ele está falando de um tempo passado. Depois ele vai para o futuro, e já diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus ele fala do tempo do passado e do tempo do futuro, mas agora ele está falando do tempo do hoje. Foi como a peça falou aqui, falou do tempo do ontem, do amanhã, mas falou do tempo do agora. É verdade, você precisa saber disso. A gente precisa compreender o que nós lemos em Efésios 2, que antes do presente, antes desse dia de hoje, antes de Cristo ser manifesto, em um tempo do passado, Deus já nos conhecia e manifestou o seu amor e a sua graça enviando Cristo Jesus. Isso é verdade, e a gente precisa saber disso. Precisamos saber também que no tempo do futuro, para Deus, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, já fomos salvos por Ele. Mas e o tempo do agora? Aí ele vai dizer, a intenção da graça era essa, que agora, no dia de hoje, mediante a igreja do Senhor, está aqui, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Irmãos, preste atenção, ele está falando aqui para o tempo de hoje, para o tempo do agora, mas ele vai destacar que em todo esse processo da manifestação da graça de Deus, da fé que veio sobre nós e que não exigiu de nós nada mais, nenhum outro sacrifício, a não ser que nós tivéssemos essa certeza, essa convicção do perdão que veio para as nossas vidas, através do sacrifício de Cristo Jesus, que essa é a fé salvadora, a fé que nos faz tomar posse da graça de Deus. Mas para que isso seja manifesto, não só na terra, mas para testemunho
de poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ele destaca a figura aqui da igreja. A figura da igreja. Irmãos, estamos vivendo um tempo que nós precisamos reforçar a figura da igreja. É como eu disse a vocês a respeito de Jeremias. Deus dá a palavra a Jeremias. Só que Jeremias estava preso. E como eu vou levar a palavra de Deus? Mas levar para onde? Aonde era que a palavra tinha que ser lida? Não foi para ser lida na rua, não foi para ser lida na casa do irmão, foi para ser lida no templo. Estou preso, eu não posso ir no templo, mas escreva a palavra que eu estou dizendo e leve para ser lida no templo. Pode ser que eles, ouvindo essa palavra, se arrependam e se voltem para Deus. Era a mensagem que Jeremias tinha, mas ele já não podia ir ao templo porque Jeremias estava preso. Aqui, irmãos, você está vendo a mesma cena se repetir. Existe alguma controvérsia teológica, mas o texto e a carta aos Efésios, ela é expressa. Ela diz que foi Paulo que escreveu. Paulo, ele escreve dizendo, então, eu não vou entrar em teologia aqui, eu vou pelo que a Bíblia está escrito, está dizendo que se foi Paulo que escreveu, se ele diz que foi ele que escreveu, foi ele mesmo. E se foi ele que escreveu, irmãos, aqui nesse tempo, é um tempo em que Paulo também estava preso. E a palavra de Deus, ela não podia chegar pessoalmente para aquelas pessoas. E o que é que Paulo faz? Escreva uma carta. Vou escrever uma carta para que essas palavras cheguem à igreja que está reunida em Éfeso. Eu quero lhe dizer algo. Eu estou lhe falando, nós vamos participar nesse momento da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês entendam que a comunhão que envolve esse processo, a comunhão pela qual Jesus disse, olha, eu quero que vou separar para mim 12. A Bíblia diz que uma multidão estava seguindo ele, muitas pessoas seguiam ele, mas tem um momento que ele para e diz, eu vou separar 12, vou escolher 12 para andarem mais próximos de mim. 12 que eu vou capacitar, 12 que serão aqueles que vão dirigir o quê? A minha igreja. Ali, Jesus estava instaurando esse processo que você conhece hoje, chamado igreja. Irmãos, por que nós precisamos destacar isso? Porque a igreja é uma instituição espiritual. Igreja, irmãos, não é reunião de gente. Igreja não é qualquer buraco que você abre e bota uma placa na frente e diz que aquilo é uma igreja. Nós precisamos entender a seriedade que existe no reino dos céus e por que está nesse tempo essa batalha ferrenha para que você não venha para a igreja. Só não pode o trabalho, todo mundo tem que ir. Para o mercado, todo mundo tem que ir. Meu irmão, você entra no avião. O avião é um protocolo, você entra nos guichês, os homens estão parecendo uns astronautas, cheio de máscara, cheio de não sei o quê, e fiscaliza para ver se sua máscara está dentro do padrão. Se não tiver, você não passa, e só falta lhe dar um banho de quiboa com álcool para poder matar o que estiver atribulando. Mas quando entra no negócio do avião, irmãos, você fica mais perto das pessoas do que o que você está aqui dentro dessa igreja. É todo mundo colado um no outro ali, espremido, porque não tem como fazer afastamento de cadeira dentro de avião. Você entra dentro do ônibus, o ônibus está lotado, você faz o quê? Vai empurrar as pessoas, vai botar um com a cara na janela de um lado, outro com a cara do lado de fora do outro? Vai todo mundo imprensado, irmãos, dentro do ônibus. Por que é que só tem esse problema dentro da igreja? É porque a palavra de Deus, muitas vezes ela é endereçada no céu para alcançar uma igreja. A palavra é direcionada, a carta é direcionada, a graça é direcionada a uma igreja. Por isso essa tribulação, para que se desconstrua o conceito que foi criado por Deus de igreja. E aí, irmãos, a gente começa a entender que dentro desse processo,
Muitas vezes existe um preço a ser pago, porque quando você começa a revelar a verdade, quando a igreja começa a trazer a manifestação do poder de Deus na terra, quando as pessoas começam a conhecer de fato a verdade, começam a entender que você aceitou Jesus com um objetivo, com um alvo, com um foco. Irmãos, não tem outro objetivo, não tem outro foco. Você não pode dizer: eu aceitei Jesus para mudar de vida, eu aceitei Jesus porque eu precisava sair de uma depressão. Irmãos, esse pode até ter sido o motivo do seu encontro, de você ter ido até Jesus. Mas se você não deu o segundo passo, você ainda não entendeu nada. Tem gente que está na igreja e só está esperando, irmãos, que Jesus perdoe que resolva os seus problemas. Está agoniado, está aflito dentro da igreja, porque eu estou cheio de problema, e aí eu me desanimo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: será que Jesus não está permitindo que essas tribulações cheguem até você para lhe mostrar que a sua vida espiritual está um fracasso? Para lhe mostrar que você não tem comunhão nenhuma com Deus? Que você vem para a igreja, você assiste o culto, mas quando você sai pelaquela porta, qual é o seu nível de intimidade com Ele? Porque, irmãos, nós julgamos as pessoas muito pelas suas ações. E eu tenho certeza que se essa igreja aqui, eu seria o primeiro, a gente fosse julgar Davi pelas suas ações, nós incendiaríamos a casa dele com ele dentro, tocaríamos fogo e chamaríamos ele de herege. Porque ninguém aceitaria um pastor dentro de uma igreja que mandou matar o marido para ficar com a mulher do cara. Ninguém aceitaria. Mas por que é que quando Davi é confrontado, Deus não permite nem que ele sofra naquele momento a pena que ele deveria sofrer? Eu não estou lhe dizendo que ele não pagou o preço pelos pecados dele. E ele diz que ele preferia inclusive ter morrido. Ele diz: eu preferia até que Deus lá atrás tivesse mandado logo me matar, do que ter deixado eu viver tudo que eu vivi. Só que o problema é que Davi tinha um propósito. Deus levantou Davi com um propósito, e ele precisava cumprir o seu propósito. E quando ele foi confrontado por Deus, ele não teve problema em reconhecer que errou e se arrepender. Porque esse, irmãos, é o princípio do Evangelho. Se todos vocês estivessem sãos, ninguém precisaria procurar um médico. Se todos vocês tivessem nascido perfeitos e sem pecados, nenhum de vocês precisaria da graça de Deus. Mas a partir do momento que eu entendo que eu nasci com problema, que eu nasci com defeitos, que eu nasci com inclinações pecaminosas, eu entendo que eu tenho que me esforçar cada dia mais para me aproximar de Deus. Porque ainda que você perca tudo nessa vida, ainda que você perca dinheiro, ainda que você perca casa, ainda que você perca roupa bonita, irmãos, você só não pode perder é a sua salvação. E chega um momento da sua vida que você começa a se preocupar demais com as coisas do mundo, porque os problemas vêm, as complicações chegam, e você começa a se encher delas. Como eu vou sair disso? Como eu vou sair daquilo? Como eu vou resolver isso agora? E você se esquece de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus, eu acordo hoje de manhã, eu preciso saber, eu estou salvo? Mas eu cometi um pecado ontem. Irmão, se você cometeu um pecado ontem, não cometa ele hoje. Hoje já é um novo dia. Se você não pode reparar o dia de ontem, repare o dia de hoje. Comece a mudar o seu estilo de vida daqui para frente. O que importa, irmãos, é a sua fé em Deus, é o primeiro passo. Você crê em Deus de verdade? Você crê na salvação do Senhor? Você crê no poder que há no sangue de Jesus para perdão dos seus pecados? Porque se você já tem a fé, agora você precisa entender que para pertencer a Deus, você também tem que ser igreja. Porque Ele não veio buscar uma pessoa individual. Ele disse que Ele vem para buscar a sua igreja. E só vai subir quem está enquadrado nesse processo de igreja. Isso não tem nada a ver com o rol de membros dessa igreja. Não tem nada a ver com o nome escrito aqui. Eu posso até lhe excluir do rol de membros da igreja, mas ninguém tem o poder de lhe excluir do rol da igreja do Senhor Jesus.
como você também pode fazer parte dessa igreja, como você também pode estar até em destaque dentro da igreja, mas se seu nome não tiver escrito como igreja no céu, também não vale nada. Irmãos, a igreja é aqui aonde Deus estabelece o seu exército, é aqui aonde Deus derrama as suas bênçãos, é aqui aonde Deus usa uns para fortalecer os outros. Não foi escolhido um clube para ser feito isso, não foi escolhido um time de futebol para fazer isso. Aonde Deus opera, aonde Deus age, aonde o Espírito de Deus se manifesta, é no meio da sua igreja. E Paulo começa a dizer: olha, não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, porque Paulo já estava pagando o preço pela igreja do Senhor, pois elas são a glória para vocês. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o capítulo 3, o verso 1, Paulo diz assim: é por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele mostrando que para pregar o evangelho aos gentios, foi exigido dele um preço, para que a igreja agora de Éfeso estivesse ali fundada, recebendo uma palavra. Paulo diz: olha, isso me custou alguma coisa, não foi de graça, a graça veio de Deus, mas para mim que levei o evangelho, eu só não quero que vocês se desanimem pelo que eu estou sofrendo, passando, porque eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. O que é que esse homem via, irmãos? O que é que esse homem entendia? Ele entendia que ele chegou a um nível de intimidade e de chamado de Deus, que é como ele disse, ele já não tinha mais vida, ele já não vivia mais. Paulo já não tinha propósito. Se você perguntasse: qual é o seu plano, Paulo? Eu quero pregar o evangelho. E o que é que você quer? O que é que você pensa para frente? Em abrir mais igreja. E o que é que você quer? Eu quero ver vidas sendo salvas. E o resto eu não tenho mais resto, não tem. Agora é Cristo que vive em mim e acabou. Não tem mais resto. E às vezes, irmãos, nós já recebemos essa graça de Deus, nós temos a fé que nos salva, só que está faltando esse sentimento que vem pelo Espírito de Deus, que traz a união da igreja. E temos vivido um tempo difícil, um tempo de segregação, um tempo de individualismo, um tempo em que essa instituição está sendo duramente atacada pelo inferno. Eu já vejo pastores até, sem querer colocar o nome da igreja de igreja, já coloca outros nomes, porque o nome já está manchado. Eu me lembro que esses dias eu estava viajando com um pastor amigo meu, e quando nós estávamos descendo uma serra, nós conseguimos ver o arco-íris de uma ponta a outra, porque a gente estava descendo a serra, a gente estava em um lugar muito alto, e o arco-íris ele fechou de um lado a outro, e a gente comentava sobre isso, como é que Deus faz algo tão bonito, e para macular o que é bonito, o diabo usa o mesmo símbolo para algo que mancha aquela imagem. Você desce e vê a beleza de Deus, mas aí vem o diabo para transformar a beleza de Deus em loucura. A igreja é a instituição da noiva do Cordeiro, é aquela que Deus está preparando para receber, e a Bíblia diz para ter agora uma relação mais íntima no seu casamento. A gente vai morar no Santo dos Santos com Deus lá agora, no trono com Jesus. Olha o nível, irmãos, que nós vamos estar agora com Deus. Nós vamos estar, ele está dizendo aqui, que nós vamos nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, Cristo está sentado aonde? Aonde é que Cristo está sentado, irmãos? Ele está sentado à direita de Deus. Eu vou lhe perguntar uma coisa: Satanás caiu do céu por quê? Porque ele queria se assentar lá acima do trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus, queria estar no mesmo trono que Deus ali. Aí ele cai do céu, aí Deus pega o homem agora
e diz que nós vamos estar no lugar onde Satanás queria. Vamos estar do lado do trono de Deus, assentado lá nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Que glória é essa, irmãos, que nós vamos viver no céu? Vamos viver em um lugar VIP no céu. Vamos estar ali ao lado de Deus. A Bíblia diz que nós vamos nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e isso é para mostrar a riqueza da sua bondade. O que é, irmãos, nessa era? O que é nesse tempo que está roubando a sua alegria? O que é que está roubando a sua paz? O que é que está deixando o seu coração aflito? Nada mais deveria deixar o homem aflito, a não ser saber que ele vai perder a sua salvação. Agora, nós cremos no poder de Deus, e demos testemunho aqui, inclusive nessa noite, do poder de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que o invocam. Mas é preciso que você saiba também, e creia, que todas as vezes que você tem aliança com Deus, e que você clama a Ele, Ele lhe responde, Ele ouve a sua oração. Mas não podemos viver uma vida sem compreender o que de fato nós fazemos aqui dentro dessa igreja, que a graça foi dada de graça mesmo, que a bondade de Deus já se manifestou, mas ela só é revelada por intermédio da igreja. A carta foi endereçada à igreja, Paulo escreveu à igreja, Jesus, quando manda João mandar cartas, ele manda cartas para a igreja. Tem um propósito para essa igreja. O Espírito de Deus tem um projeto específico para essa igreja. E quando nós queremos ser parte de um corpo, quando nós aceitamos ser parte do corpo, aquilo que foi designado pela cabeça chega até nós. A comunicação chega até nós, porque nós estamos ligados no mesmo corpo. O pé está tão distante da cabeça, mas quando a cabeça dá uma ordem, até chegar no pé, a informação tem que passar pelo corpo inteiro. Se a coluna sofreu uma lesão, aí a cabeça manda mensagem, mas não vai chegar no pé, porque vai ser interrompida no meio do caminho, porque alguma parte do corpo está com problema. Mas não foi Deus que falou? Como é que a gente... Não foi Deus que falou. Só que é através da igreja que a mensagem vai chegar. E Paulo, ele diz, e para que essa mensagem chegasse, meu irmão, Deus já liberou, mas para mim custou muito. Que Deus nos desperte, irmãos, nesse tempo, para oferecermos a Deus algo que nos custe alguma coisa. Que possamos nos esforçar para fazer a sua obra. Que possamos nos esforçar para ganhar almas para o Senhor. Porque às vezes passamos o ano inteiro e não ganhamos uma alma para Jesus. Uma sequer. Às vezes falamos sobre tantas coisas, falamos sobre política, falamos sobre futebol, falamos sobre a novela da Bíblia, viu, irmãos? Do Gênesis lá. Ninguém aqui assiste a outra não, é a novela da Bíblia. Jailson está me olhando aqui, é novela da Bíblia. Gênesis. Sangue de Jesus. Como disse o pessoal da peça, que tribulação é essa? Mas, queridos, eu quero lhe mostrar isso. Essa é a conclusão. Que nós vamos descer, agora vamos celebrar a ceia. A teoria, ela é linda, quando você entende que Deus deu de graça. Mas quando você agora, pela fé, lembre que você precisava da fé para receber a graça. Quando pela fé você entende que para que essa graça chegasse até você, Cristo, ele teve que sofrer. Alguém teve que pagar por você. E eu quero nessa noite reanimar a sua fé. Eu quero nessa noite trazer a você o foco de novo do porquê você está aqui. Porque é muito fácil e muito bonito a gente ficar cantando aquela música. Eu tenho medo. E eu tenho medo dela. Ainda que figueira não floresça, e que não sei o quê, que falte não sei o que lá mais no curral, um bocado de coisa aí que falta. E que ainda assim você vai estar se alegrando com Deus. Irmãos, eu canto essa música meio atravessado.
Porque não é fácil não, irmãos. Não é brincadeira não. Falta dinheiro para você pagar o cartão, você já está se atribulando. Às vezes você desce do ponto, dá vontade de comprar um pastel, um acarajé, o orçamento está apertado, você já vem de lá com a barriga roncando e murmurando. Você já pensou você chegar em casa e não ter nada? E ainda dizer que ainda assim você se alegra com Deus? Irmãos, esse é o objetivo, esse é o propósito. Mas é fácil? É fácil uma conversa que é fácil. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Diz que o nível da nossa fé e da nossa comunhão com Deus tem que chegar nesse nível. Ainda que tudo falte, ainda que tudo esteja dando errado. Eu tenho certeza que Deus está trazendo resposta para pessoas nessa noite. Pessoas que entraram aqui nessa noite com problemas sérios, entraram aqui angustiadas, entraram aqui sem saber o que vão fazer amanhã da sua vida. Pessoas que entraram aqui que no momento do louvor receberam aquele toque como o toque que o rico pede a Lázaro, toque na minha língua. Porque entrou aqui com sede, sedento, sem direção, e recebeu essa paz, esse fluir de Deus que veio no momento do louvor. Se alegrou com o que houve aqui, com os testemunhos, mas agora Deus está falando especificamente com você. Que você precisa tomar posse da sua fé. E você precisa crer que tudo que Deus precisava fazer para que você fosse salvo, Ele já fez. E que se há algum problema na sua vida, que você mesmo está se acusando, e a sua consciência mesmo está lhe acusando, e trazendo coisas do passado, preste atenção, irmãos. O perdão, quando você crê no perdão de Deus, quando você crê que quando você se ajoelha de verdade e pede perdão, Deus lhe perdoa, você não deixa mais o diabo lhe acusar. Porque você toma posse da graça de Deus. Toma posse desse ato de fé que nós vamos fazer aqui agora. Você toma posse de que o seu passado foi perdoado, os seus pecados foram perdoados. E que se há alguma colheita antiga, algo do que você fez, que você ainda está sofrendo por isso, você precisa crer em Deus, que Ele vai ser com você. Mas não adianta você querer só que Deus resolva o seu problema, sem você querer ter um compromisso com Ele. Já pensou como seria bom se a gente só pudesse pagar o seguro quando a gente soubesse quando o carro vai bater? Não seria bom? Vai bater o carro mês que vem, eu só vou pagar esse mês. Mas por que você tem que pagar todo mês o seguro do carro? Porque você nunca sabe quando é que você vai precisar. Se você não tem relacionamento com a seguradora, depois que o carro bate, adianta ir lá cobrar dele e mandar resolver o problema? Não. Para que no dia que você precisa esteja funcionando, você tem que ter buscado no dia que não precisou. Não é assim que funciona? É. E é assim que Deus também age na nossa vida. A diferença de Deus para a seguradora é que Ele diz, ainda que seja o dia da sua angústia, se você me buscar, eu não vou lhe desprezar, não vou virar minhas costas para você, mas você tem que me buscar agora, você vai ter que se humilhar, vai ter que se inclinar diante de mim. Irmãos, se é você que está precisando, eu vou lhe dizer, busque, mas não busque um dia e vá embora, busque até encontrar, busque até que Ele lhe responda. Chame a atenção de Deus, comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a palavra de Deus, comece a viver uma vida dedicada agora à busca da presença de Deus, e você vai viver uma vida de orações respondidas, você vai viver uma vida de vitória, você vai viver uma vida de bênçãos, e o propósito de Deus para a sua vida, Ele vai se estabelecer, Ele vai chegar até você. A Bíblia diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Elas te alcançarão. Mas se você quiser viver uma vida cristã, só de esperar que a graça de Deus chegue até você, você está desconsiderando o que Paulo disse. A graça chegou até vocês. A fé se manifestou para vocês, mas para que a igreja fosse formada, que a igreja que manifesta tudo isso que eu estou dizendo a vocês, eu estou aqui pagando o meu preço, eu estou aqui
como prisioneiro de Cristo Jesus. Não quero que as minhas tribulações desanimem vocês, mas vejam o preço que eu estou pagando, para que o que é de graça chegue até vocês. E está aqui a mesa, para você lembrar, que para que hoje eu pudesse dizer a você, confie no Senhor, que ainda que os seus pecados estejam vivos diante de você, quando você pedir perdão a Deus, Ele lhe ouve, e Ele vai ser com você, Ele vai lhe ajudar nessa batalha, mas não busque a Ele só pelo que Ele pode fazer, não busque Ele só para resolver o seu problema, porque às vezes Ele vai resolver o seu problema, mas você vai embora e não vai receber a salvação. Os leprosos foram curados, mas depois que o problema foi resolvido, cada um deu no pé e procurou seu caminho. Só um voltou, mas o que voltou recebeu a cura pela lepra e o perdão dos pecados. E eu vou finalizar, porque o relógio agora é digital, o relógio agora é pesado, com esse texto bíblico, com essa passagem bíblica. Vou pedir logo aos diáconos que já podem se posicionando, nós vamos estar servindo a ceia. Tem uma situação que Jesus chega para o homem e diz, um homem aleijado, os seus pecados estão perdoados. Quem viu alguma coisa? Aconteceu o quê? Você viu alguma coisa? O homem aparece aleijado diante dele, e ele chega e diz, seus pecados estão perdoados. As pessoas olham para o outro e dizem, quem é esse doido aí que está falando de perdão de pecados? Irmãos, eu quero só lhe alertar para isso. É a última coisa que eu vou falar para nós celebrarmos a nossa ceia. Tem coisas que acontecem no mundo do Espírito, que tem um valor muito maior, só que elas não são vistas. E é por isso que precisa da fé. Porque causa uma mídia muito grande, causa um assombro muito grande, você chegar para alguém aqui, que é aleijado, e falar para essa pessoa, levanta e anda, e vocês com seus olhos contemplar uma pessoa aleijada, levantando e andando. Ah, meu irmão, eu acho que no outro dia a gente ia ter que quebrar a parede, ia ter que quebrar a casa, ia ter que arrebentar teto, porque as pessoas iam ter certeza que a presença de Deus agora está aqui, porque viu o aleijado andando. Eu vou fazer uma pergunta a você. Se o aleijado começar a andar, ele vive mais quantos anos aí, ou até quantos anos você acha que ele vai viver? 100? Ele vai viver mais porque ele deixou de ser aleijado e passou a andar? Ele vai viver a vida dele do mesmo jeito, mas um dia vai morrer como qualquer um. Morrer aleijado ou morrer sem ser aleijado, morre do mesmo jeito. Vocês concordam comigo? Mas quando Jesus diz, os seus pecados foram perdoados, quando você entrar na dimensão da eternidade, aquilo vai ser a diferença entre quem vai morrer e quem vai viver. Quando Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, Ele está dizendo que você agora vai viver eternamente. E se a gente acha que o cara ser aleijado, voltar a andar é uma coisa grande, imagine alguém que já estava destinado à morte, ganhar agora uma vida eterna. Maior poder do que ver aleijado andando, é ver pecadores se arrependendo e se voltando inteiramente para Deus. Maior poder do Espírito Santo e da obra salvadora de Cristo Jesus não é a cura física do seu corpo, mas é a cura da sua alma. Eu queria que você ficasse em pé, porque se dissesse que na igreja a gente está distribuindo vacina para o coronavírus, eu tenho certeza que a fila ia estar lá em Cajazeiras 10 para receber vacina na igreja. Só que nessa noite, a vacina que nós estamos mostrando a vocês é aquela que nos purificou de todo pecado. Não é a vacina que cura só o corpo, mas cura a alma do homem.
que nos revela e nos mostra quem verdadeiramente nós somos, que nos faz agora nos humilhar diante de Deus e dizer: Pai, eu preciso tomar essa ceia, eu preciso comer esse pão, eu preciso beber desse cálice, porque eu sou pecador. E no dia que eu não precisar dessa vacina mais, é porque eu já estou morto pelos meus pecados. Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou entender que o que me deu vida foi isso aqui. Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar crendo que quem me sustenta vivo é o sangue e o corpo de Jesus Cristo naquela cruz. Nós vamos estar iniciando o nosso processo, mas eu quero que enquanto a gente estiver fazendo isso, você que estava vivendo já um processo de frieza espiritual, você já comece a conversar aí com Deus. Que você que estava vivendo um tempo de afastamento da presença de Deus, e Deus me fala de pessoas que estão vivendo esse tempo, que já foram despertadas por Deus, mas que ainda estão sem propósito dentro da igreja, que ainda não entenderam o que é que Deus quer para você nesse tempo, para o tempo do agora no meio dessa igreja. Hoje também é noite de Deus estar trazendo para você direção. É para você também orar e pedir a Deus: Deus, me direcione, o que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor nesse tempo, nessa igreja, porque Deus vai estar respondendo também nessa noite a corações. Pessoas que já estão aqui, já estão despertadas pelo Espírito de Deus, mas ainda estão sem saber o que fazer. É quando, como você chega numa obra para ajudar e já está todo mundo trabalhando, e você vai perguntar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E se houver essa disposição no seu coração nessa noite, Deus vai lhe responder, Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe direcionar, porque tem pessoas aqui que têm muito dom, muito talento, mas que se decepcionaram com a estrutura, se decepcionaram com os homens, e Deus não tem nada a ver com o seu problema, porque Ele é a solução para o seu problema. E essa comunhão que vamos exercer nessa noite, no partir do pão, é exatamente onde Deus vai estar lhe devolvendo vida, vai estar lhe devolvendo direção, esperança. E se você tiver problema também no corpo, e você crer e orar, esse mesmo Deus é o Deus também que cura o corpo. Mas é preciso que você entenda que maior milagre do que fazer um morto ressuscitar para morrer de novo, fazer um aleijado andar, mas que vai morrer de novo, fazer um cego enxergar, cujos olhos também vão se decompor no caixão de novo, maior milagre é lhe dar uma vida, que você vai ter certeza que no dia que você deixar esse mundo, ela não se acaba mais nunca, e que você vai estar estabelecido à direita de Deus. Esteja em oração enquanto nós estamos nos preparando para